Olá, queridos, tudo bom? Mais uma vez aqui no canal. Vamos hoje meditar um pouquinho lá em Mateus 18, a partir do 21, que diz assim. Perdão, queridos. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançou mão dele, sufocando, dizendo: Paga tudo o que me deves. Então o seu conservo, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passará. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos tormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Essa parábola, né, que o Senhor fala para os seus discípulos, né, que Pedro começa perguntando a ele quantas vezes ele devia perdoar, né? E Jesus fala que 70 vezes 7, ou seja, não tem, embora na nossa conta humana vai ter um resultado, né? Mas assim, no mundo espiritual não tem, né? Não tem, tipo assim, é um limite de perdão. Então, você tem que perdoar, a gente tem que perdoar sempre, né? Isso não quer dizer que a gente concorde com a atitude do outro, mas liberar. Porque quando a gente não libera perdão, a gente fica preso a outra pessoa. É como se você tomasse veneno e esperasse que a outra pessoa morra, né? Então, assim, essa parábola, ela fala, assim, que nós fomos perdoados, né, por Deus, pelo Eterno. Nós fomos perdoados através do sangue de Jesus, nós somos perdoados porque a gente é devedor, né? A gente pecou. Quando você pode dizer assim, mas eu não pequei, não foi eu que pequei, foi Adão e Eva que trouxe o pecado, mas a gente já estava lá, né? Espiritualmente a gente é contado, a gente tem que olhar como, né, que a gente também fez parte da, 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 do pecado, né? E o homem estava condenado por causa do pecado, né? E o que é que Deus fez? Deus, ele perdoou. E olha, queridos, não era pouco não que a gente devia para o Senhor, hein? E Deus, ele nos perdoou. Então, assim, e aí aquele servo, com aquela dívida toda que ele devia, os historiadores vão dizer que a quantidade que ele devia para o seu Senhor era, assim, mais de 10 anos de trabalho, né? E o seu Senhor perdoou a dívida dele, que não era pouca. Ele foi perdoado na dívida dele. Mas aí, quando ele chega a ver dele perdoar, o que, é que ele faz? Ele vê o seu conservo, ele é, começa a cobrar, né? Ele não perdoa a dívida do seu conservo, que no caso da dívida do seu conservo era só um ano de trabalho. Muito menor do que a deles, imagina, para 10 anos. E para um ano é muita coisa, né, queridos? Perdão. E ele, com a dívida tão maior, ele foi perdoado, mas ele não conseguia perdoar o conservo dele, que só devia um ano de serviço para ele. E ele foi lá e prendeu o seu servo,
E aí os outros servos dele, vendo isso, foi lá e denunciou ele lá pro rei. E o rei falou para ele: eu te perdoei tua dívida tão grande, você não poderia perdoar o do seu servo também? E colocou ele também na cadeia, né? Então, assim, queridos, diante de Deus a gente não tem justificativa, porque a gente já foi perdoado grandemente pelo Senhor, né? Eu sei que existem situações que não é fácil da gente liberar perdão. Eu sei disso. Mas a gente tem que pedir ao Senhor: Senhor, eu não consigo sozinha, me ajuda a liberar perdão para essa pessoa. Porque, queridos, enquanto você não libera perdão, você está preso a essa pessoa. Você está literalmente preso a essa pessoa. E se você morrer, você não está salvo. Porque, lembra, é uma parábola, mas que Deus está mostrando para nós o real sentido dela. Você vê que ele foi perdoado, aquele servo foi perdoado de toda a sua dívida. Mas ele não perdoou o outro. O que aconteceu? Ele foi preso. Entende? Então, assim, quando a gente não libera perdão, a gente corre o risco de morrer e a gente não tá. E a gente tá condenado, infelizmente. Então, assim, gente, eu sei que não é fácil, mas assim, a gente tem que pedir. Ah, você pode dizer assim: ah, você tá falando isso porque você nunca passou. Bom, você não sabe da minha vida, assim como eu não sei da sua. Mas eu posso te dizer que eu sei sim, né? Eu já passei por vários tipos de situação e eu tô falando que não é fácil, né? Eu lembro que eu sei que quando a gente tá com raiva de uma pessoa, a gente, quando até de ver aquela pessoa, o coração, né, acelera, a gente fica, muda, a fisionomia nossa muda, né? Então, assim, é muito triste. Realmente é você tomar veneno e esperar que o outro, ele morra. Então, você tem que liberar perdão, porque é bíblico, Deus está falando, né? Não consegue, vai orando. E o que que eu fiz? Eu ia orando: Senhor, eu não aceito isso, Pai. Embora a pessoa, ela foi culpada, porque infelizmente, queridos, né? Na maioria das vezes a pessoa, ela é culpada de ter nos ofendido, né? De nos tratado mal, enfim, e outras coisas mais graves, né? Mas quando a gente libera perdão para a pessoa, né? E na maioria dos casos, Deus até quer que a gente vá lá da pessoa e peça perdão. Aí você diz assim: mas foi ela que fez comigo, ela que tem que vir me pedir perdão. Mas, queridos, olha, no reino de Deus é diferente do nosso. No reino de Deus, aquele que perde é que ganha. Aqui a gente quer ganhar. Sempre, sempre, sempre. A gente não quer perder. Só que no reino de Deus, o que quem perde é quem ganha. Nunca se esqueça que quando você se cala, Deus, ele guerreia por você. Agora, quando você começa a se justificar, Deus fica calado. Deus, ele não nos justifica quando a gente está se justificando sozinho. Então, ele fica quieto. E aí a gente vai cair, né? Vai tropeçar e vai cair depois, porque a gente está se justificando. Então, a gente vai, né? Vai ser só nós sozinhos. Mas quando a gente se cala e permite que Deus, ele nos justifique, vai ter honra. Agora, quando a gente se justifica, vai ter consequência para as nossas vidas. Então, assim, que você possa, assim, perdoar. Não consegue? Busca o Senhor. Senhor, eu não consigo, me ajuda. Porque aí você vai ver. Um dia você vai levantar, vai ver aquela pessoa, e o seu coração, ele não vai mais arder, né? Você não vai ficar transformado quando vê aquela pessoa. Simplesmente você vai olhar e ter paz, né? Aquela pessoa está liberada da sua vida, tá bom? Que Deus, assim, abençoe sua vida grande e poderosamente com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Fique com Deus e até a próxima.